essa questão da eutanásia, para que numa situação que possa acontecer na nossa vida, e é provável que aconteça, né, de algum ente querido que se encontra no leito de morte, no final da sua vida, com uma doença crônica, numa situação assim de muito sofrimento, para a gente tentar, essa noite, a gente pelo menos se familiarizar com o assunto, para não tomarmos nenhuma decisão precipitada, né? E refletirmos. E aí, numa situação dessa que acontecer, aí pelo menos a pessoa tenha subsídios para buscar mais informações, né, para tomar a sua melhor decisão. Então, o que é eutanásia, né? Eutanásia é o ato pelo qual se subtrai-se a vida de alguém sob a justificativa de evitar-lhe sofrimentos, bem como aos seus familiares. O vocábulo é de origem grega e significa boa morte. Então foi no século XVII que o filósofo Francis Bacon utilizou o termo para designar o ato de minorar os sofrimentos de outrem pela antecipação da morte. Então nós vamos ver se isso é correto ou não. A eutanásia é um crime no aspecto legal, né, das nossas leis dos homens. E o Código de Ética Médica, tanto brasileiro como internacional, é claro, né, é vedado ao médico utilizar em qualquer caso meios destinados a abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Então é proibido, né? Então, mas o nosso enfoque da eutanásia é da visão espírita. Mas mesmo na visão material, a questão é muito clara, né? Que como digamos, o próprio médico, né, no momento que ele vai realizar um diagnóstico, ele normalmente não acerta sempre, porque é complicado, ele não pode dizer que é 100% de certeza um diagnóstico, quanto mais ele vai ter menos certeza ainda do prognóstico, ou seja, de saber quanto tempo essa pessoa vai viver, que aquela moléstia vai acontecer, porque cada um é um. Então essa situação não é a mesma para nenhum de nós. E então, mais um motivo de que não é recomendado, não é, digamos, não é possível, né? É um crime. Então nós vamos falar do nosso tema de hoje, que seria a eutanásia na visão espírita, né? O que acontece se as pessoas familiares optam para proceder à eutanásia, se o familiar pede para abreviar o sofrimento dele nessa situação, o que acontece? Mas antes disso eu queria falar um pouquinho, porque a gente sempre quando fala de eutanásia fica pensando no final da vida, os idosos, doenças, mas tem a questão que chama aqui eutanásia antinatal. Então o que é a eutanásia antinatal? A antinatal é o mesmo que o aborto. O aborto normalmente as pessoas dizem o quê? Uma gravidez indesejada. Então aí elas optam, porque não estava programado, não era no momento da vida e tal, e optam pelo aborto, que também é errado, né? Mas a questão que ele chama de eutanásia, não aborto, é porque seria no caso de uma gravidez desejada, tendo um filho com malformação. Normalmente com anencefalia e algumas outros problemas. Então, o aborto, na verdade, ele é proibido no nosso país, à exceção de constituir-se em gravidez em grave risco da morte para a mãe, ou quando a gravidez resultar de estupro. Somente nesses dois casos, mesmo que para nós
espíritas, né, o estupro é reprovado de qualquer maneira. Então, alguns médicos têm posição favorável ao aborto para casos de anencefalia, né, que é a ausência de cérebro, quando o feto tem uma malformação e não tem o cérebro desenvolvido. Mas o risco dessa situação, né, que possa acontecer, que para outras malformações os pais decidam também optar pelo aborto, algumas deficiências congênitas e tudo mais. Isso pode abrir um precedente que não é nem um pouco aconselhável, né? Que sempre vem à memória a questão do Hitler, na época lá antes da Segunda Guerra, que ele queria botar o Império lá alemão com uma raça superior, onde eles eliminavam as pessoas mal formadas porque ele queria uma raça pura, uma raça perfeita. Então, esses casos, se a gente não tem um cuidado, isso pode se transformar então um erro muito, muito maior. Então, agora, essa questão da anencefalia, no Livro dos Espíritos, na questão 356, Kardec pergunta para os espíritos, né? Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Daí eles respondem, né? Sim, as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia se cumprir nelas. Elas somente vieram... É somente pelos pais que a criança nasce. Então, existem casos de uma criança nascer e não ter um espírito acoplado a esse corpo, e qual é a utilidade disso, né? Então, acontece essa situação por alguma prova, por algum resgate dos próprios pais. E na pergunta seguinte, ele continua, né? Um ser dessa natureza pode chegar ao termo normal de nascimento? Aí o Espírito responde, sim, algumas vezes, mas então não vive. Teve um caso, até que eu anotei ali, um vídeo, Flores de Marcela. Marcela era uma menina anencéfala que nasceu e com todos os prognóstico tem do anencéfalo, tu nasce, pode durar algumas horas, alguns dias, porque sem cérebro que coordena os outros órgãos vitais, a morte acontece. Só que, como, digamos, nós temos sempre os desígnios divinos, né? Essa criança, ela desafiou a ciência e viveu 1 ano e 8 meses. Então, nesse vídeo mostra o depoimento do pai, da mãe, das irmãs que conviveram com essa criança nesse período. É muito bonito. Então, eu vou colocar esses casos depois da eutanásia, e agora eu vou falar da eutanásia na terceira idade, e depois vou falar dos aspectos espirituais que envolvem isso. Então agora eu vou falar um pouquinho da eutanásia na terceira idade. Então, ao longo da evolução, o homem consegue ampliar a vida média, ou seja, nós estamos vivendo mais, né? Então, se olhar no início do século, a vida média de uma pessoa ficava entre 45 e 50 anos. E hoje nós estamos com uma vida média acima dos 75 anos, e com o avanço da medicina, o avanço de todas as tecnologias, nós vamos conseguindo viver mais. Aliás, os espíritos, né, da Falange da Verdade já diziam, né, nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições de vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. E a vida é proporcionalmente mais longa que na Terra. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então,
E também, além dessa ciência, de todo esse desenvolvimento que é acontecendo para nós ver mais, nós estamos passando no mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, nossa vida física também vai aumentando. Nós vamos viver mais aqui no nosso planeta. E isso gradativamente está acontecendo. E, inclusive, provavelmente nós vamos ter que rever essa questão de terceira idade, de velhice, porque como nós vamos viver mais, nós vamos ser úteis por mais tempo. E com isso, o que hoje nós chamamos de velhos, terceira idade, com 70 anos, daqui um pouco essa idade vai ter que passar para 90 anos, quem sabe, porque segundo a ciência, hoje nós já vamos chegar a ter condições de viver até 120 anos. Então, 120 anos, imagina, 60 anos está na metade da vida, né? Mas com a velhice, né, vem dificuldade de locomoção, que acontece muito hoje em dia, demência, Alzheimer e outras complicações da idade, né? E, além disso, também, os idosos não se sentem mais úteis, né? E, na maior parte das vezes, acabam sofrendo depressão, solidão, e às vezes até abandono, né, pela família, em alguns casos. E que os Espíritos nos recomendam, né? Amai os nossos anciãos. São eles, ao comum, espíritos lotados na sala de espera do aeroporto da vida, com voo marcado para o além, na aeronave da morte. Mas são espíritos como vós também sois. Então, às vezes, para quem, digamos, possa pensar que às vezes um idoso seja um estorvo, né, porque ele precisa de cuidados, e isso, né, nós temos que pensar que nós também vamos chegar lá. E só tem um jeito de não chegar à tenra idade, né? É só se a gente morrer antes. Então, essa questão de cuidar dos idosos está acontecendo em vários lares de idosos, porque, digamos, a própria sociedade está se adequando a essa nova condição. Porque uma vez nós tínhamos que se preocupar, o Estado, com prefeitura, com creches, para as crianças, mas nós estamos envelhecendo a população como um todo. Então, temos que cuidar dos nossos idosos, né? Então, vai chegando a um ponto que com Alzheimer, com demências, com outras doenças crônicas e incuráveis, chega a um momento que esse idoso fica numa situação de sofrimento, às vezes com algumas doenças que levam a dores, a desconfortos, sem a expectativa, né, de uma melhora, de uma vida. Até eles, em alguns casos, pedem para que se encerre a vida numa situação dessa para aliviar esse sofrimento. Mas será que nós devemos fazer isso? Também tem o caso de tetraplégico, né? Quando a pessoa sofre um acidente na coluna e perde todo o movimento, ou paraplégico, que tem algum movimento na parte de cima, o tetraplégico movimenta só, perde todo o movimento do pescoço para baixo. Então, realmente, é uma situação muito desesperadora, muito triste, que não tem uma perspectiva, uma alegria. Então, esse desespero leva essas pessoas a pedirem para dar um fim, né, na sua vida, porque elas não têm mais motivação, não têm mais esperança que nada modifique. Tem outras doenças também que são degenerativas, que
as pessoas vão também perdendo o movimento. Então, sempre esse caso é bem desesperador para o paciente e para os familiares que convivem, né, com essa situação. Mas temos sempre que pensar, será que a morte, antecipar a morte é a solução? Vamos ver só um pouquinho o conceito de morte, né? Então, tempos atrás, a constatação de morte era a cessação completa das funções vitais evidenciada pela parada dos movimentos respiratórios e batimentos cardíacos e pela inexistência de pressão arterial nos pulsos e periféricos. Ainda hoje é válida essa situação, mas com o progresso de técnicas e equipamentos, como respirador e tudo mais, que substituem parcialmente determinadas funções essenciais do nosso organismo, né? Então eles impuseram um novo conceito de morte. Então hoje a morte encefálica é o critério maior para a caracterização e constatação da morte do indivíduo. Por nessas condições o cérebro não mais coordena nem comanda as funções elementares da vida orgânica. Isso é importante a gente entender esse conceito, porque para a gente pensar assim, quando tem um familiar, um ente querido, né, numa situação terminal, término de vida, desgaste, o que fazer nessa situação, né? E como acontece, eu vou falar um pouquinho antes, como acontece a desencarnação, justamente para a gente ter mais subsídio para quando chegar nessa situação difícil de esse ente querido num leito de morte, né, numa situação terminal. Eu vou ler aqui no Livro dos Espíritos, na questão 155, né? Então, como se opera a separação da alma do corpo? Então, aqui, além de ter as perguntas e respostas, eu ter uma explicação aqui do Livro dos Espíritos. Então, durante a vida, o espírito está preso ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito, né? A morte é apenas destruição do corpo, e não desse segundo envoltório que se separa do corpo quando neste cessa a vida orgânica. A observação comprova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente, com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que no momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após em outros, sobretudo naqueles cuja vida que foi toda material. Em outros, né, sobretudo naqueles que a vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida, mas a simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que nem sempre guarda relação direta com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. De fato, é racional conceber-se que, quanto mais o espírito tenha se identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual, moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. Assim, quando chega a morte, o desprendimento é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda a afinidade persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos,
que é, algumas vezes, muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então, o desprendimento do nosso espírito, do corpo, ele, digamos, com o decorrer da nossa vida, e quando chega no período do nosso desencarne, esses laços fluídicos vão se perdendo essa força e vão se separando. Então, digamos assim, se há toda uma preparação para esse momento, a separação é natural. A pessoa desencarna e se desliga quase automaticamente. Quando se antecipa esse momento, aí que esse desligamento ele é mais traumático, porque esses laços fluídicos eles são mais fortes, mais consistentes. E quando tu rompe, vai acontecer uma perturbação no espírito que desencarnou, e ele vai, digamos, algumas vezes, no caso de alguns mais apegados à matéria, vão ter essa dificuldade de se separar do corpo, e outros vão sofrer uma perturbação no mundo espiritual porque foi digamos, quase como se fosse um acidente. Vamos pegar um exemplo de um acidente, que a pessoa acidente e há um desligamento muito repentino, forte, porque a pessoa morreu, foi um acidente, foi rápido, levou um tiro. Então ela vai passar no momento numa perturbação, porque ela não vai entender do que está acontecendo. Então nós vamos falar um pouquinho dessa perturbação. Não, vou falar agora. Então, por ocasião, quer dizer, quando antecipou o desencarne, né? Por ocasião da desencarnação, o indivíduo atravessa um estado de perturbação que pode variar de alguns instantes até muitos anos. Isso depende de quanto esse indivíduo é ligado à matéria. As enfermidades de longa duração, por outro lado, pelo fato de enfraquecer os laços fluídicos que o aprisionam o espírito à carne, ao mesmo tempo em que levam a um contato gradativo com a dimensão espiritual. Então, torna-se mais apto a compreender as características da nova vida e ter um curto estado perturbatório. Então, por isso, antecipando a morte, o espírito vai estar ainda ligado ao corpo físico pelos laços fluídicos, que, além de aumentar o estado de perturbação, pode, em alguns casos, o espírito ficar junto ao corpo durante algum tempo até seu completo desligamento. Na verdade, é quase uma repetição do que eu li. Então, isso acontece também em acidentes. Então, aqui, digamos que eu quero chegar a esse ponto que eutanásia, ou seja, antecipar a morte pensando em aliviar a dor, cessar um sofrimento, do lado nosso aqui material, pode até pensar assim, mas no lado espiritual, tu não vai cessar esse sofrimento, e aliás, muitas vezes tu vai aumentar esse sofrimento, porque ele para de sofrer do lado da dor física e vai ter essa perturbação, essa dor espiritual. Então reflexões assim do doente terminal ou sem esperança antes da morte, né? Que o Allan Kardec indaga o espírito de São Luís no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? E aí São Luís responde, né? Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura, para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe o pensamento? O
que sabemos em profundidade sobre a vida e a morte, ao ponto de nos colocarmos na condição de juízes das necessidades alheias e até pessoais, no que diz respeito aos planos divinos de cada um. Como é que a gente sabe, né, qual era o planejamento dessa pessoa, o que ela esperava e por que ela está passando por isso, né? Por que ela precisa passar isso? Às vezes a gente acha que é a melhor solução e não é. Então, assim, o pai amoroso, né, que é Deus, abandonaria então um dos seus filhos, deixando à mercê das dores que para ele nada acrescentasse? É uma questão para a gente refletir, né? E na segunda parte da resposta que o São Luís dá a Kardec, né, então retrata a necessidade de muitas pessoas de resolverem as suas pendências mais íntimas, a fim de fazê-las refletir e modificar a compreensão da vida espiritual, o que só vai acontecer com a antevisão da própria morte. É como se fosse um tratamento de choque. Então, às vezes, aquele sofrimento que nos agonia, que nos aflige, que um familiar nosso está passando, para ele, né, é um tratamento que ele está recebendo, é uma oportunidade que ele está tendo de refletir, mesmo com dor, com sofrimento, mas para que isso possa tocar ele no fundo e modificar alguns pensamentos, ou seja, modificar aquilo que ele precisa, né? Então, nesse momento, essas pessoas, apesar do sofrimento, passam a refletir, procedendo uma autoavaliação cuidadosa de suas ações e da direção dada à sua existência. E, indo já para o final, né, ainda São Luís, né, ele nos diz: aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja por apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Naquele último minuto, né, derradeiro, pode essa pessoa, nesse momento de sofrimento, refletir e modificar, e digamos, talvez seja até o próprio objetivo dessa encarnação que ele veio, e ser tocado naquele momento e ela se modificar, se arrepender, ter uma nova visão. Então é muito importante todo esse momento. Então fica clara a orientação de São Luís, em que apenas 1 minuto pode o espírito moribundo, ao modificar seu pensamento e por conseguinte a sua afinização vibratória, seu tônus mental, quebrar as ligações com as regiões inferiores através do arrependimento sincero e também através da prece sincera e verdadeiro propósito de se melhorar. O Evangelho também nos ensina que, embora o prognóstico leve a crer na impossibilidade de retorno à normalidade física, pode o Pai conduzir o espírito àquela condição para induzir-lhe a graves reflexões, propiciando-lhe compreensão da necessidade de modificações no gerenciamento da sua atual existência física, mais em consonância com suas necessidades evolutivas e com os compromissos por eles assumidos previamente. Então, devemos também, juntamente com os médicos, né, que eles também, a maioria tem essa mesma visão, deixar nesses casos que o desenlace ocorra de forma natural, aliviando a dor, que a gente puder aliviar a dor, né, minimizando o sofrimento, transmitindo alento e confiança, para que o que parte, tornando o seu nascer, né, na pátria espiritual, seja uma operação natural, sem prematurismo nem retardamentos improfícuos, que use todos os recursos possíveis no sentido de tornar esse momento o menos traumático
para o desencarnante. Então é isso, né? Que a gente possa sempre alento, reduzir o sofrimento naquilo que a gente puder, conforto, o que a gente puder fazer pelos nossos, né, ou por qualquer pessoa, mas não, nunca, né, pensar em eutanásia, em reduzir esse momento. Então era isso que eu tinha para trazer para nós refletir hoje. E agora, fazendo oração, agradecer ao Pai por estar sempre conosco, né? Nos auxiliando, nos orientando, nos iluminando, para que a gente possa, nessas reflexões, intuições, irmos sempre caminhando para a nossa melhoria, nosso entendimento, que a nossa real vida é a vida espiritual, não a material, e tendo noção clara da nossa vida espiritual, nós possamos rever nossos valores, nossas atitudes, e que possamos recarregar nossas energias para mais uma semana de trabalho, de caridade, de ajuda, de amor ao próximo, pois quem dá, recebe. Que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Convido os irmãos para que continuemos com o pensamento em Deus, Jesus, para agradecer mais uma vez. Nós vimos recebendo a luz e a paz do nosso Mestre Jesus através dos guias e protetores, também do nosso anjo de guarda, que esse passe astral possa reforçar o entendimento, o conhecimento e a evolução. Que nem o assunto que o irmão falou hoje, todos nós conhecemos um pouco. É difícil acesso, mas temos a certeza que para tirar a vida é só o nosso Pai Celestial. Para nos esclarecermos, tem aí na visão da nossa doutrina o que nós devemos respeitar, estudar e conhecer. Com isso, agradecemos mais uma vez a todos que estão aqui e possam levar consigo, ou elevar seu pensamento para seus familiares, primeiramente, para proteger com a luz e a paz que estamos recebendo aqui. Depois, para todos os que sofrem na face da terra, nós podemos ajudar, pedir mais e fazer mais através do conhecimento, da oração, da bondade, do conhecimento, do amor e a caridade que o nosso Mestre nos explica sobre todas as obras. Todos os irmãos que estão ligados à nossa doutrina, todos estão aqui, conhecem um pouco e que possam reforçar sempre o conhecimento em direção da casa do Senhor, da nossa casa de oração, como todos que oram em todo lugar na nossa terra. Que essa paz, essa luz possa continuar confortando o nosso coração, o nosso pensamento, que todos levem consigo a energia para discernir, para fazer as coisas mais certas, tanto na parte material como na parte espiritual. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Bem como essas águas que se encontram em cima da mesa, já estão recebendo o remédio adequado, cada um que vai usar. Nosso muito obrigado, em nome de Deus, de Jesus, dos guias que estão nos ajudando, e que possa continuar nos ajudando no
trabalho que segue. Muito obrigado, que a paz e a luz estejam com todos, hoje e sempre, que assim seja.